Olá, meus obscuros. Senta-se aqui ao lado da vó. O ar está gelado e a névoa... Ai, a névoa! A névoa dessa noite, ela carrega mais do que apenas umidade. Ela carrega sussurros. Vocês sabem, o verdadeiro terror mora no monótono, no repetitivo, não no monstro que salta do armário, mas naquela rotina diária que esmaga o espírito e que nos força a enfrentar o mundo antes mesmo que ele tenha se dado ao trabalho de acordar. É nesse espaço de cansaço e escuridão onde a lógica está dormindo que as coisas aparecem. O viajante de hoje estava acostumado ao vazio, o silêncio hipnótico de uma estrada que exigia demais. Mas ele descobriu, na Rota 119, que o isolamento nem sempre significa solidão. Às vezes, significa ser um único observador de algo que não deveria estar lá. Preste atenção ao silêncio da viagem matinal que te afeta. O zumbido dos pneus no asfalto se torna um mantra. As linhas brancas tracejadas, uma pulsação hipnótica que te leva cada vez mais fundo na escuridão. Este era um trajeto familiar, mas o que ele encontrou na névoa faria dele um estranho em sua própria vida. O nome dessa história é A Procissão na Neblina. É o silêncio da viagem matinal que te afeta. O zumbido dos pneus no asfalto se torna um mantra. As linhas brancas tracejadas, uma pulsação hipnótica que te leva cada vez mais fundo na escuridão. Faço esse trajeto há 3 anos. Uma peregrinação de 5 dias por semana da minha cidadezinha sonolenta até um parque industrial do outro lado da fronteira estadual. A única maneira de evitar o trânsito sufocante é sair em um horário insuportável. Então meus dias começam às 3 da manhã, na quietude absoluta de um mundo que ainda não acordou. Minha rota me leva pelo coração do sopé dos Apalaches. Não é uma estrada para fracos. A Rota 119 é uma estrada sinuosa de 2 pistas que se emperteia pelas montanhas, cheia de curvas fechadas e declives repentinos e íngremes, em direção a uma floresta densa e implacável. Não há postes de luz aqui. Seu mundo é definido pelo alcance dos seus próprios faróis. Uma pequena ilha móvel de visão em um vasto mar escuro. Foi uma dessas viagens, há cerca de 1 mês, que os vi pela primeira vez. O meu relógio no meu painel marcava 4:07. Uma névoa espessa e leitosa se instalara nos vales, comum nesta época do ano. Ela rodopiava sob os fachos dos meus faróis, reduzindo meu mundo a uma bolha de luz nebulosa de 9 metros de altura. Eu havia diminuído a velocidade, com os nós nos dedos brancos no volante, guiando apenas pela sensação da estrada e pelo leve reflexo dos olhos do gato. Eu estava contornando uma curva particularmente acentuada, aquela onde os moradores chamam de a foice, por uma curva sinuosa, quando ouvi o movimento à frente. Figuras, caminhando em fila indiana ao longo do acostamento estreito da estrada. A minha primeira sensação foi uma pontada de aborrecimento. Esta era uma rota conhecida por pessoas devotas, especialmente em certas épocas do ano,
que faziam longas peregrinações a pé até uma pequena capela aninhada mais no fundo das colinas. Eu já tinha os visto antes. Famílias, grupos religiosos, seus caminhos iluminados por lanternas e faróis, muitas vezes carregando cruzes ou ícones. Geralmente era um sinal bem-vindo de vida em meio ao isolamento opressivo. Mas algo imediatamente pareceu estranho nesse grupo. Reduzia ainda mais a velocidade, ligando o pisca-alerta. O clique do pisca-alerta era o único som, além do ronronar do motor. À medida que me aproximava, os detalhes se solidificavam na neblina e minha irritação começou a se transformar em um desconforto baixo e vibrante. Eles não carregavam nenhuma luz, nenhuma lanterna, nem mesmo um bastão luminoso. Caminhavam na escuridão quase total, no meio de um nevoeiro, em uma estrada sem acostamento. Era um suicídio. Havia cerca de 12 deles, talvez mais, com as formas borradas pela névoa, e todos se vestiam do mesmo jeito, roupas monótonas e sem cor. Não era apenas cinza, era um cinza liso e absorvente como filtro ou lã grossa, que parecia absorver a luz dos meus faróis em vez de refleti-la. Sem mochilas, sem garrafas d'água, nenhum dos equipamentos práticos que se espera de um caminhante. E principalmente, sem símbolos, sem cruzes, sem rosários, sem imagens de santos. Nada que os identificasse como peregrinos de uma jornada sagrada. Eram apenas caminhantes. Estranho, pensei. Mas não era da minha conta, eu só queria passar por eles. Fiquei para trás esperando uma reta, mas a estrada era uma serpente contínua de curvas. O ritmo deles era assustadoramente constante. Um passo metronômico e lento que nunca vacilava, nunca acelerava ou desacelerava. Era o ritmo de uma máquina, não de um homem. Depois de alguns minutos rastejando atrás deles, vi minha chance. Uma curva um pouco menos acentuada. Saí, pisei no acelerador e os ultrapassei. Ao fazer isso, olhei para a esquerda. Seus rostos estavam voltados para baixo, obscurecidos pela luz, pela neblina e pelas sombras profundas projetadas pelos capuzes ou chapéus que pareciam usar. Senti um calafrio, um frio da manhã, e fiquei feliz em deixá-los para trás no meu espelho do retrovisor. Dirigi por mais 10 minutos, com meu coração voltado lentamente ao normal. A neblina, na verdade, estava ficando mais espessa. Eu desci para um vale mais baixo, onde o ar frio se acumulava e criava paredes brancas, impenetráveis. Fiz uma curva cega à esquerda e meu sangue gelou. Lá estavam eles. A mesma fileira indiana, as mesmas roupas cinzentas e sem graça, o mesmo andar mecânico e arrastado. Eles estavam talvez a 100 metros à minha frente, surgindo do nevoeiro como se tivessem se materializado ali. Não pensei, com um nó frio no estômago, se é impossível, passei por eles. Estou a 65 km/h, não tem jeito. Não havia estradas vicinais nem trilhas que se juntassem às rodovias ali.
era só a montanha de um lado e uma queda íngreme do outro. A lógica gritava que devia ser um grupo diferente, mas cada instinto do meu corpo, cada nervo primitivo me dizia que era o mesmo. O medo, frio e cortante, começou a formigar na base do meu crânio. Não tive escolha a não ser reduzir a velocidade novamente e segui-los. Minhas mãos estavam escorregadias de suor no volante. A neblina se aproximava, tornando a ideia de ultrapassar uma perspectiva aterrorizante. Um movimento em falso, um caminhão se aproximando sem que eu pudesse ver, e eu seria arremessado do penhasco. Eu estava preso em uma gaiola de metal, rastejando atrás de uma procissão de caminhantes silenciosos e cinzentos. Os minutos se estenderam por uma eternidade. 5, 10, 15. Eles não saíam da formação nem olharam para trás. O meu único som era do meu motor e as batidas frenéticas do meu coração. O desespero começou a superar o meu medo. Ai, aquilo era uma loucura, eu precisava passar por eles. Tomei uma decisão. Me aproximaria, daria uma buzinada curta e educada. Não um toque raivoso. Era apenas um "ei, cheguei". E talvez pudesse fazer um sinal para o último da fila avisando que precisava passar. Era um plano idiota, mas era o único que eu tinha. Avancei lentamente com o carro, diminuindo a distância até ficar a 3 metros do último vulto. Respirei fundo e buzinei. Um bip curto e suave. O efeito foi instantâneo. A última figura da fila parou de andar. Simplesmente parou. Seus pés se firmaram no acostamento de cascalho. O resto da procissão continuou. Seus passos firmes e pesados, sem perder o ritmo, desaparecendo aos poucos na neblina à frente. Minha respiração ficou presa. Eu havia congelado. Agora era a minha chance. Reduzi a velocidade quase até parar, pronto para ultrapassá-lo. Ao me aproximar, abaixei a janela do passageiro e um zumbido elétrico soou obscenamente alto no silêncio. "Ei!" chamei com a voz fina e esganiçada. "Desculpe incomodar, mas você acha que eu poderia..." A figura virou a cabeça em direção ao carro. A lanterna do meu sedã se apagou, iluminando onde deveria estar seu rosto. Não havia nada lá. Sem olhos, sem nariz, sem boca, sem pele. Não era uma máscara, era um vazio. Uma mancha perfeita, sem emendas, sem profundidade, de escuridão absoluta, onde seu rosto deveria estar. Era como olhar para um buraco que havia sido cortado da própria realidade. O tecido cinza de seu capuz simplesmente terminava, emoldurando este nada. Mas a parte mais horripilante, a parte que me deu uma descarga de terror puro, era que eu podia senti-lo me observando. Havia uma pressão, uma atenção focada e consciente, emanando daquele vazio sem características. Ele estava me estudando. Um som, meio ofegante, meio grito, escapou da minha garganta. Pisei fundo no acelerador. Os pneus cantaram, derrapando no asfalto úmido. Eu não me importava com as curvas. Eu não me importava com a neblina. Eu não me importava se eu dirigia para fora da maldita montanha.
Qualquer coisa era melhor do que ficar parado ao lado daquela coisa por mais um segundo. Acelerei pela neblina como um louco, meu corpo tremendo incontrolavelmente. Lágrimas de puro pânico turvaram minha visão, e então, lá na frente, eu os vi novamente. A fila, a procissão cinzenta, e um deles estava entrando na rua, com o braço erguido, como se para me fazer um sinal. Entrei na pista contrária, com o coração na boca, esperando uma colisão que nunca aconteceu. Vi outra e mais outra. Elas apareciam a cada poucos quilômetros, sempre as mesmas, sempre com uma delas tentando me parar. Era um desafio de horrores sem rostos. Não me lembro da maior parte daquela viagem. Foi um borrão de terror e um instinto de sobrevivência desesperado. Não sei quanto tempo se passou até que eu visse o brilho abençoado das luzes de vapor de sódio ao longe. Um cruzamento importante. E lá, estacionado no cruzamento, estava uma viatura da Polícia Estadual. Entrei no estacionamento de cascalho ao lado, com o carro derrapando até parar. Caí do banco do motorista. Minhas pernas não conseguiam me segurar. Eu devia estar horrível, pálido, tremendo, ofegante. Um policial, um homem alto, com o rosto cansado, saiu do carro num instante. E aí, meu filho, você está bem? Você vai se machucar. Gente, ofeguei apontando para a estrada de onde vim. Na estrada, andando, sem rosto. A policial e sua companheira, uma mulher mais jovem, que emergiu do lado do passageiro, trocaram um olhar rápido e indecifrável. Não era alarme, era outra coisa. Resignação. Calma, disse o primeiro policial com a voz calma e firme. Apenas respire. Que tipo de gente? Contei toda a história, minhas palavras se atropelando. As roupas cinzas, a ausência de luz, passando por elas apenas para encontrá-las à minha frente. O rosto horrível e vazio. Os policiais ouviram pacientemente. Quando terminei, o primeiro balançou a cabeça. Filho, estamos aqui desde meia-noite. Não tem ninguém naquela estrada vindo da sua direção. Nenhum peregrino, nenhum montanhista, ninguém. Mas eu os vi, insisti com a voz embargada. Várias vezes. A policial se ajoelhou ao meu lado. Sua voz era mais baixa. O que você está descrevendo, as roupas cinzas, os rostos, um taxista disse a mesma coisa semana passada. Chegou aqui no mesmo estado em que você está. Meu sangue gelou. Então você acredita em mim? O primeiro policial olhou para a entrada escura e envolta em neblina da rota 119. Acreditamos que você viu alguma coisa, disse ele cuidadosamente. Só não sabemos o que é. Ouvimos as histórias. Nós os chamamos de peregrinos cinzentos. Você não é o primeiro e provavelmente não será o último. Esperei lá com eles até que o sol começasse a clarear o céu. A neblina se dissipou e o mundo voltou ao normal, sólido e real. Dirigi o resto do caminho para o trabalho atordoado. Ainda preciso fazer esse trajeto. Não tem escolha. Todas as manhãs, ao me aproximar da Day Saint,
e de outras curvas perigosas, meu coração dispara. Dirijo com força, os dedos brancos, os olhos constantemente examinando os acostamentos na estrada, temendo a visão de uma linha cinza e silenciosa emergindo da escuridão. Não os vi mais. Ainda não. E aqui termina mais uma história tirada do Reddit. Vocês desculpem o meu inglês. A avó já tá bem velhinha para ficar aprendendo outra língua. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar o like para mais histórias como essa. E uma boa noite.